livros, Roda Literária, Rota Viva Literária sempre nas lives, muito bacana. Aqui, vamos ver aqui. Oh, Dr. Rodrigo, muito legal, bacana. Aqui, vamos ver se eu encontro aqui o Valcir. Vamos ver, ele está chegando. Oi, Oi, boa noite, Valcir, tudo bem? boa noite, Ilan. Estou aqui tentando acertar porque eu estava fazendo umas lives e eu punho o rosto muito chapado. Estou tentando ficar um pouquinho longe agora. Estou me acostumando com o mundo digital. Eu Quero te dar boa também. noite, agradecer esse convite e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente e com essa oportunidade de conversar. Ai, que bom, prazer é meu, é imenso. Somos colegas da Editora Moderna, a gente se viu 2 vezes em encontros da editora. E a proposta hoje, né, que eu convidei o Valcir, que ele aceitou, agradeço de coração, é a gente poder falar de umas coisas talvez mais importantes da espécie humana, que é a ficção, a fantasia, né? Para mim, pelo menos, Valcir, a fantasia é uma das coisas mais belas e profundas que um ser humano pode ter. A gente teria uma vida miserável sem ficção, né? Seria um deserto a nossa vida Olha, sem eu ficção. acho que a ficção é tão importante como o pão que a gente come. Porque as pessoas não vivem sem ficção. Mesmo que a ficção seja falar sobre a vida da vizinha. Eu falo a Mas é mesma uma coisa. ficção. Né? É uma ficção. Eu Você sabe, até Valcir, estou muito espantado, e não é um recado político, mas agora, nesse momento, muita gente está dizendo fora os artistas, não queremos mais saber de artistas, a Cuba mata. Tem uma onda aí de uma direita muito radical falando isso. E eu quero dizer para essas pessoas fica sem ficção, fica sem os artistas, fica sem uma música, fica sem uma obra de arte para olhar, fica sem uma novela para ver, fica sem um livro para ler. Eu quero ver é como que elas vão verdade. conseguir viver. Valcir, você Esse sabia, negócio fora os Valcir, artistas, hã? você sabia, Valcir, que na Segunda Guerra Mundial, o Churchill, ele foi enquadrado por um ministro dele que ficou muito bravo com ele e porque ele estava durante a guerra, gastando muito dinheiro na parte militar, mas a parte da arte, né, a Secretaria de Cultura deles, o Ministério, continuava também com orçamento igual. Aí o cara chegou para ele, esse ministro, e disse, mas Churchill, a gente está em guerra e você está gastando dinheiro com arte. Aí o Churchill se aproximou desse ministro e disse: meu caro colega, nós estamos lutando contra os nazistas para quê? É para manter a arte, para preservar a nossa arte. Como que eu vou tirar dinheiro da arte no momento que a gente está brigando pela nossa arte, pela civilização, né, pela diversidade que a gente tem aqui nos museus, nas Pela bibliotecas? criatividade, né? Porque a arte ela está no lugar de expansão do ser humano, de evolução do ser humano, né? Então eu vejo essa gente obtusa falando isso, eu falo, quero ver vocês viver sem artista. Quero ver um mundo sem artista. Esse é um mundo árido, né? É assim, eu tava fazendo uma live ontem falando sobre essa função da arte mesmo, e eu tava falando assim que até os mais reacionários dos reacionários, eles, se você tirar a arte desses caras, eles vão enlouquecer, porque eles não percebem que arte é a música que ele escuta, é o filme que ele vê, né? É a série que ele assiste. Às vezes a arte é o avô contando o caos para ele que ele adora. Então, essas pessoas que são enlouquecidas, não sei o que lá, né? A gente se sustenta, o nosso corpo se sustenta através, né, do sonho, das palavras, da linguagem. Senão a gente fica um saco vazio, a gente fica um saco completamente vazio. Senão a gente seria robôs, né? Porque robôs não são, não têm essa criatividade. Então a gente faria as coisas mecanicamente, sem alma, né? Que a arte está muito perto da alma. Verdade. Você, assim, a proposta, quando eu te convidei, assim, eu tenho feito muitas lives com você que eu tenho acompanhado, e no meio das conversas que eu tenho feito, assim, eu sempre cito livros e filmes, porque eu adoro filmes, livros e tudo mais. E as pessoas entram em desespero depois da live. Ilan, pelo amor de Deus, onde, o livro que você citou, não sei o que lá. Aí eu falei, começar a fazer lives só para falar de repertório, de livros, de filmes. Vou chamar pessoas que eu admiro, que eu gosto, para poder fazer essa troca. Então, a proposta aqui, assim, se você topa, se a gente poder dividir em 3 momentos. Nossa infância,
juventude e mundo adulto, e algumas dicas de livros que marcaram a nossa vida. Então, por exemplo, Claro. eu quero começar com um livro que marcou a minha infância, e se você puder falar de um, dois que marcou também a sua, ou alguma história. Então, eu quero falar de um livro de uma autora que hoje ela é minha amiga. Eu tenho muita sorte e privilégio, que ela é minha amiga hoje, mas quando eu li ela, eu não conhecia, era criança, que é o Zero Zero Alpiste, da Mirna Pinsky. Isso aqui é um livro dos anos 80 e é a história de um menino que tinha vergonha de chorar. Ele tinha vergonha de chorar. O pai dizia, menino não chora, né? Menino não chora. É uma história linda, maravilhosa. A Mirna Pinsky, visionária, falando sobre isso nos anos 80. E, assim, esse livro me marcou bastante. E conta aqui pra gente um livro que te marcou na infância, Valcir. Bem, é uma história que eu sempre conto e vou sempre recontar, que, na verdade, eu resolvi ser escritor quando, aos 11 anos, eu comecei a ler os livros do Monteiro Lobato emprestados de uma vizinha, porque meu pai, minha família não tinha o hábito da leitura. E aí eu me apaixonei pela Reinações Narizinho e li tudo. E hoje eu tenho até o prazer de estar adaptando o Monteiro Lobato para a atualidade, para a editora moderna. Então, Reinações Narizinho, para mim, foi assim, abriu-se um mundo. E a Reforma da Natureza, que eu também adaptei, foi o livro que moldou muito a minha personalidade. Porque na Reforma da Natureza, a Emília fala, mas por que tem que ser assim? Não pode ser assado? E ela vai mudar a natureza porque ela acha que é melhor. E aí eu comecei a ser um menino muito questionador. Tanto que só a minha mãe começou a estranhar meu jeito, comecei a mudar. E aí ela falou, mas por que o Valcir está mudando? Ele é um menino tão quietinho, tão bonzinho. Aí ela falou, vou ler esses livros que ele está lendo. E ela leu. E aí ela virou e falou, não tem jeito, o Valcir virou Emília. De tão perguntando. E aí eu virei mesmo. Tem uma parte de mim que é muito Emília até hoje. Que bonito, que bonito. Sim, eu gosto muito do Reforma também. E eu fiz ano passado me convidaram na editora Globo, ano retrasado, acho, para fazer a introdução das fábulas do Lobato. E também que são sensacionais, porque a Emília interfere no meio das histórias. Sim. É divino, né? O Lobato realmente ele é incrível. Então, ó, a gente falou aqui da nossa infância, vamos começar a falar da nossa adolescência. Ah, mas deixa eu falar mais um da minha infância. Fala. Tem um livro, um conto, que eu insisto que todo mundo, as dois, e todo mundo deve ler. Um é o conto O Patinho Feio, do Andersen. Por quê? Porque eu dou curso de como escrever a partir do Patinho Feio. Porque se sentir patinho feio é normal, é comum na nossa sociedade. Você vê que muitos contos, filmes e tudo, no fundo estão contando a história de um patinho feio. E descobrir que a gente tem um cisne dentro da gente, que a gente pode virar esse cisne, é um caminho de evolução que é importante para todo mundo. Então, aconselho a ler e reler o Patinho Feio, mesmo que você tenha 60 anos. E o outro conto que eu acho que está muito na hora de ser lido, do Andersen, que é fundamental, é A Roupa Nova do Imperador. Que é o conto que o imperador manda fazer uma roupa, ele é enganado e todo mundo olha, até que alguém diz, o imperador está nu. E a gente está no momento, a nossa política é muito de inventar roupa para imperador, a política brasileira, eu não estou falando de nenhum político especial, não. Não estou falando do presidente ou de outro presidente, estou falando em geral. A gente aqui no Brasil tem a mania de inventar roupa para o imperador. E aí está faltando alguém dizer, mas essa roupa não existe, ele está nu. Então, é um conto que deve ser lido e relido. Eu gosto muito desses dois também. Já que você falou sobre isso, eu acho importante a gente falar assim, para os pais que estão aí, que as crianças, elas são esponjas, elas absorvem tudo que está acontecendo. Então, esse momento de incerteza política, incerteza sanitária, esse momento de angústia, pais sem trabalho, pessoal sem grana, o futuro aí meio complicado, a criança pequena, principalmente, ela vai absorvendo isso como uma esponjinha. E às vezes não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. As histórias servem para nomear esses sentimentos,
quando o Valcir fala do Patinho Feio, da Roupa Nova do Imperador, ou dos Irmãos Green, que eu sei que ele gosta, que ele faz os recontos. Então, essas Adaptei, histórias, inclusive. se adaptou, essas histórias, elas fortalecem a mente infantil, equilibram, eu digo que elas são um mapa emocional para a criança, elas são uma bússola, uma âncora de valores para a criança vai se colocar no mundo através. Então, aquele pai, aquela mãe que não sabem como falar da situação, usem as histórias. Essas duas que o Valcir falou são sensacionais. O Lobato também é sensacional. Os Irmãos Green. Você pega assim a Astrid Lindgren, que é da Pipi Meia Longa, que é a Emília sueca. Enfim, são histórias que vão dando um pouco de esperança para a criança, resistência, coragem. Ela vai compreendendo esses medos que ela vai vivendo. Então, isso é super, super importante aí. Valcir, vamos falar da nossa juventude, que eu separei tanto livro. Não vou falar de todos, mas eu sempre faço isso. Eu amei, peguei minha biblioteca, falei, vou pegar meus livros da juventude, da adolescência, que me marcaram profundamente. E eu queria começar com um livro, que é livro e filme também, os dois eu amo, e eu sempre tenho boas lembranças. Peguei uma coleção velha aqui, que é o Steinbeck, que é o meu Vinhas da Ira. O Vinhas da Ira. Cara, assim, gente, o final desse livro, eu não sei se faço spoiler para vocês ou não, mas eu sonhei com o final desse livro. E depois eu fui ver o filme do Henry Fonda, né, que é de 1940, que é preto e branco. Mas, gente, maravilha. A história de uma família, um momento péssimo dos Estados Unidos, aliás, parecido com agora, né, meio péssimo, assim, uma migração do pessoal lá da Califórnia, seca absoluta. Mas é um livro tão espetacular, tão humano, tão vibrante, assim, eu não consegui desgrudar. E aí eu falei, eu quero contar desse livro, fazia tempo que eu não mexia nele, é antigão, tem um cheiro de antigo, e faz a relação com esse filme dos anos 40, que o Henry Fonda é o protagonista. Mas que interessante. Eu sou apaixonado pelo livro que é a continuação desse, que é Leste do Éden. Sim, que tem... Que é a continuação das Vinhas da Ira, Sim. né? É a história que continua, né? E eu sou louco por esse livro. Então, acho que a gente fez uma dobradinha aqui, porque é do mesmo autor e são os mesmos personagens, só em outro momento da vida. E eu acho esse livro sensacional. Também temos o filme com James Dean. James Dean, né? sim. É um filme incrível também, que vale a pena ler, assistir. Fala mais algum livro de adolescência assim que te marcou. Ai, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa aí para você, que eu não acredito em fronteiras tão rígidas. Eu também não. Assim, o bom livro é aquele livro que a pessoa gosta. Então, na minha adolescência, eu já lia Jorge Amado, por exemplo. Sim, eu também. E me marcou muito Gabriela na época, porque tanto que depois escrevi a novela Gabriela, né? A última versão de Gabriela é minha. Mas eu tinha todo na cabeça desde que eu li quando adolescente. Só que na época eu era maluco de uma forma assim. A Gabriela é erótica, né? Então, para um adolescente ler aquilo, eu descobri coisas incríveis na literatura, mexia com todos os meus hormônios. Nem por isso deixava de ser uma grande literatura. Tem outra personagem, Jorge Amado, que eu até coloquei nessa versão de Gabriela, é o Jubiabá. Ele tem uma personagem que eu acho incrível, que é a Lindinalva, que é uma menina de família bem, que se torna prostituta. Ele acompanha a trajetória dessa menina criada, super bem criada, como sinhazinha, e que no fim se torna prostituta. Eu acho essa personagem incrível. E mais tarde, Jorge Amado, nas memórias dele, cita que ele conheceu essa prostituta, que era uma antiga sinhazinha, né, que teve uma outra educação e tudo isso. Então, o Jorge Amado acompanhou muito a minha adolescência, início de juventude. Eu tenho um livro também que eu nunca esqueci, e que é desse final da minha adolescência, mas que eu reli outras vezes, que é Metamorfose do Kafka, que o personagem vira uma barata. Não sei se é bem uma barata, é um inseto, né? É um inseto, né? É um inseto gigante. E isso foi muito forte para mim, essa sensação, né, de estranhamento, porque é uma sensação que o adolescente tem, e eu vi na literatura refletida aquela sensação de estranhamento que eu tinha. Então, agora, eu li também, eu lia tudo, eu lia o que me caía pela frente. Então, eu estou citando os autores super transados,
Mas, por exemplo, um livro que eu li nessa época, eu até li depois, e que eu acho um grande livro, é o Drácula, do Drácula, Bram Stoker. Stoker, Sim. e, que vale a pena ler até hoje, e os livros de Edgar Allan Poe, que eu adorava terror e adoro até hoje. Eu sou maluco por terror. Que legal, gente, que legal. Eu, assim, eu também concordo, assim, 100% com você. Eu tenho uma teórica que eu gosto muito, que ela fala assim, livro, ou ele é bom, ou ele é ruim. A idade, enfim, né? Assim, ou o livro ele é bom, ou ele é ruim. Se é para criança, é para adulto, é para quem, né, quem vai ler. Mas, assim, na época da minha juventude, assim, muitos livros me marcaram, assim, profundamente. E eu sei que eram leituras, assim, se for é mais para adulto, assim. Mas eu fui relendo. Então, por exemplo, eu separei aqui também dessa época da minha juventude, um autor que eu, assim, que me marcou muito. Eu li tudo dele, tudo dele. E é um autor brasileiro depois eu conheci ele, tive o privilégio de conhecer ele, faleceu já tem alguns anos, e eu nem sabia que ele escrevia tão bem, que é o Carlos Heitor Coni. O Carlos Heitor Muito Coni, bom. que eu li o Pessar, A Travessia, recomendo muito esse livro. E um dos principais que virou filme, e eu não quero nem ver o filme, porque eu fico com medo. Eu tenho medo, porque eu amo tanto esse livro que eu tenho medo de ver o filme. O filme agora recente, que é o Quase Memória, que é um livro dele, que é um livro que virou filme também. E que me marcou demais na minha, né, adolescência, finalzinho da adolescência. E assim, eu falei, gente, como esse cara, jornalista, né? Como você quer dizer, como que escreve bem, né? O Coni. Você chegou a conhecer o Coni mais assim de próximo, assim, pessoalmente? Conheci, mas não tão próximo. A gente se encontrou em várias feiras literárias, tudo isso, mas ele não chegou a ser próximo. Tá. Então o Coni me marcou muito, muito. E aí eu separei também alguns livros que eu sei que também são. Eu vejo muito isso no seu trabalho, tanto na literatura como na televisão. Como que você ama os clássicos, né, Valcir? Como você tem uma paixão pelos Sim, amo. clássicos. E se vocês querem entender o que são os clássicos, leiam os clássicos e leiam um italiano que chama Italo Calvino, que escreveu Por que Ler os Clássicos. Eu repeti, não Sim. fiquem desesperados, eu vou repetir. Por que Ler os Clássicos do Italo Calvino? Um clássico é um livro que continua comunicando ao nosso coração, né, à nossa mente, ao nosso coração, coisas que ainda tem importância, que fazem, que ressoam. Não importa o tempo não importa, porque ele continua ressoando, ele continua ressoando. E aí eu separei dois livros da minha adolescência que me marcaram muito, e que é Os Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski. Novelão, né? Novelão, né, Valcir? Isso aqui é uma novela. Olha, eu vou te fazer uma observação. Eu me dei um presente nessa quarentena. Logo, pouco antes da quarentena, mas assim, tipo 10 dias antes, eu comprei a coleção do Dostoiévski inteira, numa nova tradução. Eu tinha lido Dostoiévski, mas eu não tinha lido tão bem, porque eu tinha lido nessa época dos meus 20 anos, etc., e depois não retomei. Sabia, conhecia, e agora eu estou lendo todos os livros do Dostoiévski. Então, neste momento, eu acabei de ler Crime e Castigo e estou lendo O Idiota. Eu estou lendo por ordem, à medida que ele escreveu, meio que seguindo a ordem. E Os Irmãos Karamazov, falta 2 livros para eu chegar nele. Aí eu vou chegar e vou reler. E eu vou dizer, gente, uma coisa que é incrível é que eu descobri que ler o Dostoiévski, eu estava com um certo medo, porque eu vou dizer a verdade, me confundo um pouco com o nome russo. Mas na hora que eu embarquei nos livros do Dostoiévski, eu fui embarcando, eu estou lendo com o prazer de ler um best-seller. É como se eu estivesse lendo um super best-seller. É assim, e não consigo parar. Ontem, para você me der, eu comecei a ler, eu sempre leio mais à noite, quando vieram 4h30 da manhã. Eu estava lendo o Social até as 4h30 da manhã. Então, eu estou apaixonado. É até uma traição você falar dele para mim nesse momento. Olha que a gente não combinou nada, a gente não combinou Não, não combinou, nada. não. Ó, Valcir, vou te falar uma coisa. Quando eu dava aula em faculdade e eu dizia a palavra Dostoiévski, parecia para os alunos antibiótico. Tome 2 comprimidos de Dostoiévski. As pessoas se assustavam só com o nome. Eu dizia, galera, não precisa se assustar com o nome. Assim, é uma história, mas é tão fabulosa a narrativa. O cara é tão genial. Você vai se confundir com os nomes dos personagens, mas a história é genial, né, Valcir? É É genial. genial. É genial e ele chega a fundo. É incrível como a gente, quando vê o que ele fala dos russos daquela época, como ele vai fundo
na emoção, que a gente parece até uma coisa latina, que aqueles russos lá, eles choram, eles amam, eles têm um sentimento profundo, né? Eu, eu li já alguns livros, mas Crime e Castigo, ele fica esmiuçando o sentimento daquele assassino e vai fundo na consciência dele. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, ele consegue fazer. Né? Raskolnikov. Raskolnikov. Ainda bem que você pronunciou, porque eu olho e falo, como pronunciar isso, meu Deus, e continuo lendo. Valcir, deixa eu te perguntar uma coisa, Valcir. Você acha que se você começar a descobrir a biografia, tipo assim, a vida desses autores, isso impacta na sua leitura? Porque eu tô pensando isso, porque eu adoro biografia, e eu li a biografia do Dostoiévski. Então, por exemplo, pouca gente sabe que ele foi condenado à morte, ele chegou aí pro paredão, o capitão chegou a levantar uma arma lá, falou, preparar, apontar, e não mataram ele. Veio lá uma cartinha e falou, não mata. Ele passou por umas coisas na vida dele tão era um jogador, ele tinha uns vícios lá, a infância foi complicadíssima. Você acha que quando você conhece a vida do autor, isso vai impactar na sua leitura desse romance, dessa pessoa? Eu vou ser sincero, eu não procuro tanto a vida do autor. Então, não posso dizer para você, porque eu leio sem ir fundo na vida do autor. Eu talvez pudesse ler mais. Mas em alguns, por exemplo, o Alexandre Dumas, eu gostei muito de saber que o Alexandre Dumas, ele tinha muito a ver com o autor de novelas hoje, de novelas de TV, porque ele tinha vários colaboradores. E ele usava esses colaboradores para escreverem por ele os livros. E alguns eram conhecidos, todo mundo falava, aquele é colaborador. Quer dizer, era uma coisa oficial. E mesmo assim, ele é o Alexandre Dumas, ele assina todos os livros. Mas, na verdade, ele usava colaboradores. Eu falei, nossa, a autoria não é necessariamente de uma pessoa só. De repente, o Alexandre Dumas tinha coautores. Então, isso é muito interessante. A outra coisa que eu acho interessante, que é um autor que eu gosto bastante, é o Balzac, porque o Balzac ele vivia aquela sociedade e trabalhava muito para pagar as contas, para ter aquele padrão de vida que ele queria. E eu me vejo um pouco trabalhando, porque tenho as contas também. Fala, meu Deus, não sou só eu. É muito interessante como as vidas se repetem, né? De nós autores. Sabe que eu sempre confundo Dumas pai com Dumas filho, né? Porque os dois tinham essa... Né? Você tem o Alexandre Dumas pai, o Alexandre Dumas filho, aí dá uma confusão, assim, Bem, E ele fazia... o Dumas Filho, eu até adaptei também e traduzi a Dama das Camélias, é muito interessante, porque aquela história da Dama das Camélias, ele viveu. Aí sim vale a pena conhecer. Aquele é um romance da vida dele, ele viveu aquela paixão por aquela mulher. Então, e ela é biografada, inclusive. Tem até um filme que conta a vida da verdadeira Dama das Camélias, da moça que foi chamada Dama das Camélias. Então é muito interessante, porque de fato é alguém que ele amou. Então aí é interessante saber da vida do autor, né? Mas sabe Bastante. que, olha, eu particularmente eu amo biografias de personalidades. Eu leio tudo, mas Cai não é um, eu vou ler, mas eu gosto muito. Então, por exemplo, eu fui descobrir a história de uma mulher. Eu fiz um vídeo depois, né? Estou fazendo uma série que chama Grandes Gênios da Humanidade, o que a gente pode aprender com eles. Aí eu conheci uma mulher, você já ouviu falar dela? Chama Hipátia de Alexandria. Me conta quem é. Não, Já quero ficar íntimo. Valcir, da novela, isso da novela, Valcir. Esta mulher nasceu em 370 depois de Cristo, em Alexandria. E Alexandria era como fosse Nova York, junto com o Vale do Silício e Paris, da Antiguidade. Era isso. Todos os grandes gênios passaram por lá. Então você tinha Arquimedes, passou por lá, Galeno, médico renomado, passou por lá, vários Euclides da geometria lá, passou. Grande. E ela vai nascer, olha que desgraça, ela vai nascer no momento que estava a decadência de Alexandria na questão principalmente moral, né? Porque assim, o cristianismo estava crescendo, o radicalismo e fanatismo, e esta mulher, que era filha de Teon, que era um cara que cuidava lá do museu de Alexandria, foi criada tipo 1000 anos antes né, quer dizer, o pai falou assim, você vai ser estudiosa, vai trabalhar o corpo, vai fazer o que você quiser da sua vida,
E ela se tornou, essa Hipátia, por causa desse pai, se tornou astrônoma, matemática, filósofa. Pessoas do mundo inteiro, Valcir, do mundo inteiro, iam lá ter aula com essa mulher. Ela viajou para a Já ouvi Grécia, falar para a dela, Itália. agora está me recordando. Já... Mas aí vem a desgraça, porque ela, mulher para frente, independente, assim, e de repente sobe ao poder lá em Alexandria um patriarca chamado Ciro. Ciro não, desculpa, era Cirilo. E o Cirilo começou a fazer uma perseguição. Primeiro a comunidade judaica, matou, perseguiu. E depois os pagãos, os filósofos, não podia ter... O Cirilo era aquela pessoa que tinha certezas. Então, o filósofo duvidava, o filósofo buscava. Não precisava buscar, já achamos. Então, e o que ele fez? Olha que coisa desgraçada. Ele falou, vamos tentar converter essa Hipátia, senão o fim da vida dela. E um amigo dela, que era o prefeito de Alexandria, um cristão tolerante, Orestes, disse assim, Hipátia, se converta ao cristianismo, que tá tudo ok. Ela falou, jamais. Eu não vou trair meus ideais. Isso tá nas histórias lá que os antigos contam. E ela não se casou, né? Era uma mulher solteira. E por que você não casa? Porque eu já tô casada. Mas com quem? Com conhecimento, com a sabedoria. Ela não se converteu e alguns seguidores do Cirilo fizeram uma emboscada, Valcir, na carruagem da Hipátia. Esse final é horroroso. Assim, e levaram ela para uma igreja, esfolaram ela viva, deixaram ela em carne viva, depois picotaram ela, jogaram numa pira com fogo, né? E que botaram tudo abaixo, tudo que Alexandria representava, botou abaixo. Então, é uma história tão extraordinária, né? De um momento onde você tinha certeza, Alexandria tinha certeza que a razão havia vencido, que a tolerância havia vencido, e de repente tudo se quebra. Lembra alguma coisa isso do que a gente está... Lembra muito, né? Mas é incrível. Eu gosto muito de ler coisas históricas, porque eu até fiz 3 anos de faculdade de História, larguei para fazer jornalismo na USP. Engraçado, eu gosto de séries históricas. Eu adoro qualquer série da Rainha Elizabeth, eu assisto inteira. Já li os 5 livros sobre a Rainha Elizabeth, a primeira, né? Mas vi também essa série Crown, que está aí no ar, que é sobre a atual Elizabeth da Inglaterra. Eu gosto muito de ler e assistir séries. Outro dia eu vi uma série Isabel de Castela, e a série... Mas a série é tão dramalhão, mas é tão dramalhão e tão mal interpretada que é de lascar. E eu vi inteira, cada capítulo 1 hora, porque eu gosto de ver. E eu gosto muito, sabe, às vezes de ver os conceitos da época. Porque, por exemplo, a beleza mudou tanto, né? Outro dia eu vi, em uma dessas coisas do Instagram, fatos conhecidos, alguma coisa assim, a foto, a imagem de uma mulher considerada uma beldade na Turquia, aos 200, 300 anos, por quem os homens se matavam. E a mulher troncuda, gorda, por nossos padrões, muito distante da beleza. Então, a gente vê como muda a questão da beleza, muda a questão da higiene. Como tanta coisa muda, eu fico às vezes pensando como seria realmente, né? Essas heroínas todas, como elas seriam, elas não deviam ter dentes, elas, né? E eu acho espantosa também a questão da idade, né? Porque eu traduzi e adaptei também Romeu e Julieta, pelo qual, aliás, ganhei o prêmio Jabuti. E aí, logo de cara, o pai fala para Julieta, Julieta, você vai fazer 12 anos, já está em idade de casar. 12 anos era a idade de casar. E é muito interessante a gente ler ou assistir o teatro, ou ver o filme Romeu e Julieta, pensando que aqueles personagens têm 12, 15 anos de idade. Aquela paixão, Romeu e Julieta, é a paixão do adolescente, é a paixão que arde, é a paixão que é um fogo. Né? Eu acho muito mais difícil uma pessoa de 60, 70 anos se matar por um grande amor. Já o adolescente, aquele fogo. Né? Então, é interessante também entender sobre o ponto de vista das idades, da época em que o livro foi escrito, ou a peça. Muito legal isso que você falou, Valcir, porque eu estudei muito na época do meu doutorado, fiz doutorado aqui em São Paulo, aqui na USP, e o meu doutorado tem a ver, eu falo sobre o politicamente correto, enfim,
chama Condenação de Emília, quando o Monteiro Lobato começou a ser atacado, eu fui defender, foi uma tese bem legal, virou livro e tudo mais. Então, eu estudei muito e continuo estudando sobre o conceito de infância. Isso que você falou é verdade, porque o conceito de infância, o que a gente acha hoje que é infância, não existia antigamente. O conceito de infância ele foi sendo construído. Antes, uma criança, bem antigamente, criança e nada era a mesma coisa. No Testamento, tem uma coletânea de um francês sobre a vida privada da França. Na Idade Média, nos testamentos, nem tinha o nome das crianças. Né? Você não colocava no cemitério, às vezes não colocava nem o nome também, porque morria tanta criança. A criança, ela nascia para trabalhar. Aos 7 anos já era um mini adulto. Não existia roupa infantil. Não existia médico infantil, não existia a escola como a gente conhece. Tudo isso foi sendo construído aos poucos. A pediatria, os brinquedos para criança, o livro para criança. Então, você imagina, é um conceito. Eu sempre falo que os conceitos que a gente brigou tanto, né? Brigou tanto para falar, por exemplo, de tolerância, de diversidade, de direitos humanos, da infância. E as pessoas acham que isso está dado para sempre. E não está dado para sempre. Porque como um conceito, ele pode retroagir. E eu brinco um pouco, eu falo muito sobre o concreto. As pessoas não sabem que o concreto, na época da Roma antiga, era uma coisa muito comum. Hoje, se você for para a Itália, hoje não vá para a Itália, ainda não. Mas quando a gente vai poder voltar para a Itália, na Itália você tem ainda um concreto nas pontes, você pode andar nas pontes de 2000 anos com um concreto que os caras criaram. Só que esse concreto, quando o Império Romano ele é ocupado pelo norte, né, pelos chamados visigodos e outros mais, essa sabedoria do concreto se perde. As pessoas não sabem mais mexer com o concreto e volta tudo a ser pedra, tudo a ser mais frágil. Você vê as construções de pedras. E o concreto vai retornar depois no século XVIII, XIX, XX e agora. Então, a infância, como outros conceitos, também são assim. Não é uma coisa que está dado. A gente brigou tanto para separar as crianças do mundo adulto, com seu mundo, com as suas coisas, e de repente a gente vê, por exemplo, uma adultização da infância, que eu acho isso terrível, Valcir. Você pegar crianças de 3 anos, 4 anos, e vestir com um saltinho e toda maquiada, ou você dá um celular de 10 mil reais na mão de uma criança de 4 anos, você achar legal a criança falar como adulto e não brincar, se compor. Não, isso é uma coisa que a gente construiu. Então é muito, isso que você falou é muito verdade. A gente tem que estar bem atento, né? E é muito interessante também, você falou das coisas que se perderam, né? Eu acho que tem 2 coisas que eu acho bem interessantes. Uma delas é que está se pesquisando ainda. Eles estão raspando os navios antigos, porque eles querem descobrir o que os marinheiros comiam para sobreviver tanto tempo. E se perdeu essa receita. Eles levavam os tijolos de ração, alguma coisa assim, que davam para sobreviver no mar meses. E a outra coisa que está sendo pesquisada, que é muito interessante, que é o seguinte, eles estão pesquisando os livros das bruxas. Por quê? Porque elas voavam nas vassouras, elas tinham experiências fantásticas. E se pensa o que elas comiam para pensar tudo isso, né? Aqueles chás, aquelas poções. Então, eles estão pesquisando os componentes alucinógenos desse mundo das bruxas. Elas não estavam mentindo quando diziam que tinham voado. Elas sentiam que tinham voado. Né? Apenas talvez não tivessem voado tão facilmente em uma vassoura, mas elas sentiam. É muito interessante isso. Você estava falando da questão da infância, eu estava pensando em nosso Machado de Assis, né? Quantos anos tinham as heroínas Machado de Assis de fato, né? Eu imagino que as José de Alencar, livros com a Pata Gazela, talvez a menina tivesse 15 anos, né? Fosse uma menina, né? Em idade de casar, né? Está se falando de menininhas que estão começando, saindo da adolescência ainda, né? Eu fico pensando, a primeira fase do José de Alencar, a romântica, do Machado de Assis, a romântica, aquelas heroínas, elas são muito jovens. Elas sentem de maneira muito jovem, né? E isso é bem interessante. Né? Olha, para quem quiser que está ouvindo a gente, conhecer um pouco dessa história do conceito da infância especificamente, isso que está falando de crianças de 12 anos, 10 anos, que eram já adultos, assim, quem na verdade começou a criar o conceito de infância há uns 500 anos, é dos meus autores
preferidos de não ficção, de pensadores, um dos maiores humanistas que pisou nessa terra. E, infelizmente, no Brasil, temos péssimas traduções, Valcir. As pessoas não, né, não têm boas edições, talvez algum editor aí fique empolgado, que é o Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã escreveu um livro que é brilhante, ele é brilhante, cara, brilhante, que chama Pueris Civilis, dos meninos. E ele mostra como que era a infância, virou um best-seller, Valcir, ele vendeu assim, mas assim, milhares de livros, isso em 1530, né? E nesse livro vai falar sobre como que é a infância da época dele e o que ele achava que deveria ser. E é espantoso da atualidade, da modernidade, da cabeça de Erasmo, falando sobre como a gente tem que fazer para que a criança, né, saia desse mundo do adulto, não tem essa promiscuidade, né, essa mistura que não fazia bem, ele vai mostrando por que não fazia bem. É brilhante. Você pode ler ou o próprio Erasmo, ou ler a biografia do Erasmo, olha eu com as biografias, né, de outro autor que eu amo muito, que é o Stefan Zweig, que é o austríaco Stefan Zweig. Que morreu no Brasil, inclusive. Que morreu no Brasil, ele se matou, infelizmente, e lá em Teresópolis, né? E o Stefan Zweig, ele escreveu sobre o Erasmo como uma forma romanceada. E você sabia que o Erasmo, politicamente, bem interessante isso também para esse momento. Não sei o que você acha que eu vou falar agora, mas olha que interessante. Ele estava pressionado, o Erasmo, com Lutero de um lado, né, protestante, a reforma, e do outro lado a igreja. O Erasmo, ele saiu da igreja, ele se formou na igreja, só que ele era um cara libertário, humanista. E o Lutero começou a falar com ele, e ele achava algumas coisas da reforma muito interessantes, só que, de repente, ele começou a perceber que o Lutero, em alguns aspectos, em alguns momentos, ele estava lá apoiando massacres de plebeus de cidades lá da Alemanha. E ele ficou furioso, Erasmo, como você está falando sobre Jesus e estão matando lá os camponeses. E, de repente, numa briga muito feia entre a igreja e Lutero, o Lutero manda uma carta para o Erasmo e diz: você tem que se posicionar. Lembra alguma coisa? Você tem que se posicionar. E ele sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, muito interessante, ele respondeu assim: concedo nulli. Concedo nulli, que significa em latim, não pertenço a ninguém. E por isso eu mantenho a minha independência. Posso falar mal da igreja e posso falar mal dos protestantes. E falar bem dos dois. Não vou fazer isso que você está falando. Porque se eu ficar do seu lado, eu vou estar dando apoio no massacre que você apoiou lá. E se eu ficar do outro lado, é o que você está criticando. Exatamente. Né? Agora, já que a gente está falando, eu queria falar de um livro que no final da minha juventude, no final, não da juventude, da adolescência para a juventude, essa passagem, os 20 e poucos, foi fundamental para mim. E que vai surpreender você. Porque não é bem um livro de literatura, e nem sei se tem edição dele ainda. É O Despertar dos Mágicos. Eu vou anotar, porque eu não conheço aqui. O Jacques Bergier. Esse livro, ele é um livro que, acho que foi no final da década de 60, para a década de 70, lançado na França, ele despertou a volta da literatura, dos livros sobre espiritualidade e da pesquisa sobre espiritualidade. Então, o livro é um grande apanhado de pesquisas, mas não é que ele pesquisa e prova, ele levanta a lepre, né? Por exemplo, uma das coisas que ele fala, que até hoje é muito discutida, mas ele foi, acho que o primeiro livro que eu conheço que falou, que o Hitler tinha ligação com a magia negra. E que ele lidava com a astrologia, e que ele tinha alguns sacerdotes do Nepal, alguns monges do Nepal, de uns monges que lidavam com uma coisa mais pesada, ao lado dele, para aconselhar. Então, essa questão que o Hitler procurava da raça perfeita tinha a ver também com uma visão errônea, mas que tinha um lado esotérico envolvido. E outras pesquisas do tipo, a busca do Santo Graal, ele levantou tudo isso. E esse livro foi fundamental. Na época surgiu até uma revista, que eu não estou lembrando o nome, mas uma revista na França, que teve no Brasil também, que durou muito tempo sendo publicada, que era só uma revista de artigos sobre esoterismo ou pesquisas, existem extraterrestres, pesquisas lidando com esse outro universo.
E eu acho Valcir, legal esse Valcir, livro. de que ano que é isso, Valcir? Bem, eu sou péssimo de data. Eu sou Mais ou até para menos, saber o meu aniversário de amigo. mais ou menos. É final Que da é? 60 para 70. Ah, Eu era bem mocinho. Então, esse livro... Mas o livro existe. Você vai procurar Despertares Mágicos ou... Mas é um livro que levanta essa lebre da volta da magia. E que é uma coisa que se incorporou na sociedade. E isso voltou com força total para a sociedade. Né? E hoje em dia é levado muito a sério por muitos grupos tudo isso. Então esse livro mexeu muito comigo. você acha que Mexeu demais. você acha que o Dan Brown leu esse livro? Dan Brown, esse pessoal que mexe Eu com... vou dizer uma coisa para você. O Dan Brown leu outro livro. Outro livro que eu li muito antes dele escrever o Código da Vinci. Que é... Meu Deus, é um livro que se dá com pesquisa sobre a questão de Maria, a questão de Cristo ser vivido, Maria Madalena ter casado com Cristo. É toda uma suposta pesquisa que quem fez procurou dados, procurou registros de tudo. E ele fez uma pesquisa, o Santo Graal, e eu não vou lembrar o nome inteiro agora, mas o Santo Graal e qualquer coisa. E esse livro é exatamente Código da Vinci, escrito de uma forma não ficcional. Alguns anos depois, o Dan Brown escreveu o Código da Vinci. Eu sei que deu processo. Deu processo? Deu processo. O autor do livro foi lá processou. E eu não sei que deu processo, mas acho que o autor original não ganhou porque foi considerado que aquilo é uma pesquisa supostamente histórica. Então, você não tem direito sobre história. Entendi. A Fantástico. linhagem sagrada é uma coisa assim. Mas esse livro existe, eu até tenho, eu não estou apenas lembrando o nome, mas a linhagem sagrada é uma coisa assim. E até tem um registro histórico, né? Que os reis franceses, acho que os Plantagenetas, os primeiros reis franceses, que seriam os descendentes de Maria Madalena, eles realmente curavam, eles tinham o poder da cura. Quando o rei ia morrer, ele chamava o seu herdeiro e passava o poder da cura. E esse herdeiro, então, ele curava. Então, você vai ver filmes que tentam fazer a coisa histórica, tem aquela fila de gente que o rei lá está curando, porque eles tinham o poder da cura. Isso acabou quando acabou essa linhagem dos reis. Mas é o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, o livro. Eu acho que é esse o nome. Procura que você vai achar. Mas foi escrito muito antes do Código da Vinci. Então, e o Código da Vinci é em cima mesmo. Só que se é uma pesquisa histórica, você quer falar sobre Maria Antonieta, você pode falar. Né? Então, Claro. Muito bom. E Valcir, assim, de autores assim contemporâneos, atuais, eu separei alguns aqui também que eu gosto, assim, mas mais assim, recentes, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de um inglês, não sei se você já leu esse cara, assim, esse cara é fabuloso. Tem filme também, que é o Ian McEwan, que ele escreveu leio o aquele que eu livro... posso dele. Eu leio É? o que eu posso desse cara. Tá, Eu sou maluco por ele. então, não combinamos isso também. Ele escreveu Reparação, que é o livro mais famoso que virou filme. Nossa. E aí tem esse aqui que é uma novidade dele, que é Máquinas Como Eu, que é maravilhoso. Já comprei. Não li, Não, porque eu estou nessa onda do Dostoiévski, mas eu não li ainda. E um outro livro que eu achei, eu escutei ele numa palestra, eu fiquei tão feliz porque um cara assim desse tamanho falando como nasceu esse livro, que é um outro livro que está aqui do meu lado, que chama Enclausurado. Que esse livro, Valci, olha que coisa louca que é esse livro. Ele estava com uma mulher grávida, alguém da família que estava grávida, conversando com a mulher, né, o autor, o Ian, ele contando isso numa palestra. E de repente ele olha a barrigona da mulher e fala: gente, será que esse bebê está ouvindo nosso papo, nossa conversa? O que será que esse bebê está pensando nessa conversa maluca? E aí deu um clique nele. E o Enclausurado, que tem tudo a ver com o nosso momento quarentena, né? O Enclausurado é a história da perspectiva. O narrador é o bebê, Valcir. É o bebê, é genial. E Genial. esse bebê que narra a história, ele escuta a mãe tramando. Puxa, não, posso fazer spoiler? Não vou falar, Pode. não vai. Posso? Pode. Tá bom. É a mãe.
A mãe lá, tá o bebê, e o bebê vai escutando a mãe tramando a morte do pai, porque a mãe tá com o amante. E o bebê fica fazendo um monte de reflexões sobre a vida, sobre a amante, sobre a mãe. Só que ele quer avisar esse pai que esse pai vai morrer. Esse pai vai morrer porque a mulher tá tramando. Cara, que história, que gênio. É um gênio. O Ian McEwan é um gênio. Ó, bem, eu vou falar de uma autora que não é tão atual, mas é uma grande autora da literatura inglesa, que é Doris Lessing. Ah, sim. E eu sempre fui apaixonado por ela. Eu li quase toda a obra dela e reli até, porque eu acho que é uma grande autora. E ela tem uma fase bem realista em que ela fala da mulher, e ela foi a primeira autora a falar da mulher, né? E depois, né, quando ela escreve o Carnê Dourado, que é fantástico, e depois ela tem uma fase em que ela se torna mística, e ela escreve Shikasta, que é a história da humanidade, do ponto de vista esotérico. É muito interessante também, que é uma grande autora, ganhou o prêmio Nobel, fala Nobel ou Nobel? Vamos falar como a gente quiser. Ela ganhou o prêmio, e ganhou o prêmio sendo uma grande autora que escreve sobre misticismo. Eu acho fantástica. Agora, no Brasil, a gente está tendo uma série de autores novos, né? Autores, Ilan, que eu acho que estão começando a mostrar que vieram, né? E eu estou gostando de ver isso, né? Então, nós temos o Rafael Montes, que está indo muito bem na área de literatura policial, é um belo de um autor. Eu vi como chama? É o Banquete. Eu gostei muito de Dias Perfeitos, que ele escreveu. É um belo de um livro policial. Eu nunca li o Rafael. Preciso ler, tá? Bem, é bem interessante. Eu estava lendo o Julian Fuchs, eu gostei muito. É muito denso. Tem um amigo meu, que já fiz até live com ele, que é o Chico Felice, que também está numa linha de biografias, que ele acabou de escrever um livro sobre o João de Deus, e chama A Casa, e é um livro muito bom, acabou de ser lançado agora. Então, eu vejo que a literatura está brotando e está acontecendo. É verdade. E sabe, eu tô aqui pensando assim, esse caso do Ian McEwan com a mulher grávida, já aconteceu alguma vez com você assim, Valcir, de acontecer alguma coisa assim dessa, uma conversa, um fato e vem assim essa epifania? Por exemplo, o meu best-seller, o meu livro infantil best-seller chama Até as Princesas Soltam Pum. A minha vida mudou com esse livro. Minha vida é antes do Pum e depois do Pum. Ele foi traduzido em 14 línguas, virou um pequeno musical lá em Barcelona. As pessoas gostam muito do livro. E as pessoas acham que eu escrevi do nada. Assim, não. Nasceu de um pum verdadeiro, de um pum real, de algo muito engraçado aqui em casa com a minha esposa e com a minha filha. E a partir disso veio uma epifania. Foi uma epifania e eu fui escrever o livro lá em 2007, que foi lançado em 2008. Já aconteceu com você isso? Olha, o que acontece comigo, eu trabalhei muito na vida como repórter. Antes de ser autor de novelas, fui repórter há muito tempo. Eu tenho essa alma de repórter. Então, às vezes, um acontecimento que não tem a ver comigo, eu vou pesquisar e incorporo. Então, eu vou falar de uma coisa, por exemplo, que foi vista em novelas, já foi vista em Verdades Secretas, que é a minha novela também de extraordinário sucesso. O que aconteceu? Eu estava tranquilamente e conheci um juiz. E esse juiz falou: estou tentando fazer um projeto para a Cracolândia. Seria um projeto de fazer o tribunal na rua, porque não se pode internar uma pessoa sem ela dizer ok. Mas se a pessoa está numa situação de ser interditada, e não tem quem autorize a interdição. E aí esse juiz pretendia ter um tribunal na rua para poder internar as pessoas para desintoxicação. E ele então estava indo para conhecer a Cracolândia e me convidou para ir. E fomos quer dizer, quando eu penso nas loucuras que eu faço, eu falo, como que eu faço? Eu fui com ele, a esposa, 2 missionários, ninguém de polícia, nada, passear na Cracolândia uma sexta-feira a noite inteira. Quer dizer, pensa bem, é loucura, né? Porque era um ambiente, uma violência, e eu via gente correndo com a testa sangrando e gritando. Eu me apoiava um pouco nos missionários, que realmente eles fazem o trabalho efetivo, eles estão lá com os ônibus para levar as pessoas, e os craqueiros respeitam os missionários, porque dão sanduíche, assistência médica, jurídica. Então, eu sabia que qualquer coisa ia correr para os missionários, mas eu fiquei lá, circulando e conhecendo, e aquele cheiro lá
Mas eu não pretendia fazer nada a respeito. Nada. Eu só pretendia conhecer, pela ânsia de conhecimento de reportagem. Não pretendia fazer nada. Um ano depois, eu fui escrever Verdades Secretas, a Cracolândia apareceu em Verdades Secretas. Quer dizer, então essas coisas às vezes não são nem tão racionais, né? A gente deixa acontecer. Não, é isso mesmo. É isso. Eu falo muito que, quando me perguntam sobre criação, pelo menos eu, né? Eu falo assim, eu não me interesso pelos elefantes. O elefante todo mundo vê. Eu gosto das formigas. Eu gosto do pequeno, eu gosto do singelo. Eu gosto, por exemplo, quando a minha filha, eu preparei o jantar para as minhas filhas quando eram pequenas, aí a mais velha estava na mesa, já com o pratinho pronto, eu falo para a pequenininha, meu amor, tá pronto o seu prato. E ela chega assim, diz que eu adoro. Ela chega e fala, para aí, fica quietinha. Ela fica paralisada, assim, 3 aninhos. Que foi, papai? Falei, você tá com algum problema? Ela falou, mas por quê? Eu apontei pra roupa dela, pro pijama. E tava ao contrário, né? Aí ela fez assim, ela viu que eu percebi, ela fez para baixo. Aí eu olhei a calça do pijama ao contrário. Falei, ah, que legal. Ela falou, calma, papai. Ela me mostrou a meia ao contrário. Falei, tem mais? Ela falou, tem. Ela virou, abaixou a calça, a calcinha ao contrário. Aí falei, o que tem? Você tá com algum problema, meu amor? Falei assim, É. pai, você não entende nada. Eu sou uma menina do avesso. Isso é lindo. Isso é lindo. Mas É isso é um claro, livro, né? é um livro que eu escrevi. Daí o que acontece? Eu saí correndo e a minha filha de 3 anos, hoje ela tá com 3, ela falou assim, ela gritou, papai, é livro. Eu falei, é, meu amor, muito obrigado. Fui lá escrever uma sinopse de uma ideia. E assim vão nascer. São as formigas, né, Valcir? São as formigas. A gente, ou a forma, pode ser o elefante, mas se a gente olhar o elefante de um outro jeito, né? É É, a forma de olhar, né, que a gente tem. Então eu deixo as coisas acontecerem na minha vida de acordo com o meu olhar, né? E isso é isso verdade. está sendo muito bom, está sendo um processo que está me fazendo bem, sim, né? E aí as ideias vão surgindo, né? E eu tenho esse amor pelos clássicos e por isso eu também adapto muito clássico tudo isso. Você chegou a ler esse livro aqui? Eu separei esse também aqui. Não sei se você chegou a ler. Eu, 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 eu rio tanto com esse livro. É um livro de 500 anos que te faz rir. Tem que ser muito bom, né? Um livro de 500 anos que te faz rir. Que esse aqui, não sei se você chegou a ler, ou enfim, em algum momento, que é o Garganta e o Pantagruel. Já Ah, eu ouviu? li, mas faz muito tempo. É realmente muito É engraçado. muito engraçado. É muito E engraçado. é uma história de dois gigantes. E tem uma cena que gente, eu ria sozinho, que é a cena de como que o pai ensina um filho gigante a se limpar depois de fazer cocô, né? Mas você ri tanto. Aí chega um momento que ele fala assim, como eles são gigantes, eu falo assim, você pega um ganso com penas brancas e limpas, pega ele pelo pescoço, pega, aí você vai e fala, gente, o cara... E é um livro brilhante. Aliás, as pessoas não percebem. Eu não sei se isso vai morrer alguma hora, Valcir, mas que muitos dos clássicos nos deram palavras, provérbios. Tem um nome isso técnico que eu esqueci, mas, por exemplo, quando a gente fala que alguma coisa é pantagruélica, tem a ver com esse Exatamente. livro. Né? Então, quando alguma coisa fala é calcanhar de Aquiles, tem a ver com outro livro. Você acha que a gente vai perder isso se a gente perder os clássicos, a gente não lê mais os Não, porque eu clássicos? acho que não vai se perder os clássicos. As pessoas sempre vão se remeter a eles. Eu acho que as pessoas falam, vai acabar. Eu falo, não. Mudaram as plataformas. E são novas plataformas. Mas a gente vai usar essas plataformas. Eu fico fascinado, porque eu estou com uma novela em reprise que é Eta Mundo Bom. Eta Mundo Bom é assim, a gente comprou roteiro do Abílio Pereira de Almeida, que ele fez para o Mazzaropi, o filme Candinho. Mas o Candinho do Abílio Pereira de Almeida e também o Eta Muito Bom são baseados em Cândido do Voltaire, com os mesmos personagens. Os personagens são os mesmos. Tudo que tem na novela, de alguma maneira, está lá no Voltaire. O filósofo que passa por mendigo, está tudo meio lá no Voltaire. E o livro do Voltaire tem quanto? 400, 500 anos? 400, né? Tem uns 400 anos, 300, 400 anos. 300, 400 anos. E o livro está lá. E até hoje ele diz alguma coisa. Por exemplo, tudo está bom no melhor dos mundos. É uma frase do Voltaire. Está na novela. Aí, outra coisa que está na Voltaire, que eu botei para o jeito caipira de falar. Tudo que acontece ruim na vida é para melhorar. Mas está lá no Voltaire. Está dito lá desse jeito. E aí,
Eu falo, poxa, a gente nunca vai abandonar os clássicos, a gente vai revisitar. Eu revisitei com essa novela e ela é um sucesso de novo agora, as pessoas assistem e repetem aquilo que Voltaire dizia há 300, 400 anos. Os clássicos não vão acabar, não. Que maravilha. A Cunegundes é maravilhosa, né? A Cunegundes Exato. A Cunegundes, no Voltaire, é a protagonista. Só que eu achei que o nome Cunegundes para um protagonista, o público talvez não aceitasse tanto. Então, mas eu deixei lá a personagem Cunegundes para marcar que era do Voltaire. Muito bom, muito bom. Valcir, olha, o nosso tempo aqui foi uma conversa deliciosa. Acabou, já passou rápido. Aqui vai. Daqui a pouquinho. Passou rápido. Passou rápido. O Instagram vai aqui. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo, né? Vai apagar. Pessoal, depois não se desesperem, que deve ter gente falando, eu não anotei os livros, os filmes. Eu vou pôr no IGTV, não entrem em desespero. Vocês podem ver com calma depois lá no meu Instagram, tá? Os meus seguidores, por favor, acompanhem o Valcir, né? São e vice-versa. Né? Um grande artista. E a gente é fã aqui em Casa do Verdades Secretas. Aqui eu e minha esposa, a gente assistiu, amou, adorou, esperando a continuidade aí da novela. Aproveitem esse momento que a gente está agora assim, mais em casa, quem pode ficar em casa, para ler muitas histórias, ver muitos filmes. Nossa alma, ela se fortalece, ela se engrandece. E de coração, muito obrigado, Valcir, por essa conversa deliciosa. Eu que agradeço, foi ótima essa conversa. Eu acho que faz falta falar sobre livros, falar sobre espírito, sobre alma, sobre o crescimento interior que a literatura propicia. Leiam, aproveitem, como eu estou fazendo. Eu não estou relendo Dostoiévski. Aproveitem, encontrem um autor. É uma forma de viver mais intensamente. Obrigado a todos. Eu vou terminar com uma frase que eu separei aqui de um livro que eu li sobre o Spinoza, que é um filósofo que eu gosto muito, Spinoza, e o autor que escreveu sobre isso escreveu uma coisa sobre as histórias. Eu vou terminar com isso, são 2 linhas que acho que você vai gostar também. Vamos lá. Que ele fala assim: às vezes, umas poucas e boas histórias ficcionais são mais eficazes do que uma porção de verdades filosóficas rigorosamente mostradas. Pessoal, obrigado, boas histórias e que fiquem bem aí, que isso vai passar uma hora, tá bom? Abração, Valcir, obrigado mesmo. Abração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.